Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje nós estamos num podcast, que é um podcast sobre a inteligência humana, a inteligência artificial, como que isso está sendo trabalhado, né? Porque nós temos uma característica muito importante hoje, que é a inteligência artificial em todas as áreas, né? E aí nós temos, então, hoje, nessa data, nós temos um podcast em comemoração aos 15 anos do curso de administração do Departamento Acadêmico de Gestão e Economia, que é o DAGE, né? Juntamente com o departamento do DAEST, que estamos fazendo esse podcast. E eu quero apresentar para vocês, então, hoje nós temos aqui o professor, né, o Dr. Carlos Alberto Schneider Batista. Ele possui graduação, bacharelado em Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestrado em Ciências pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, doutorado em Ciências pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Atualmente é professor nível 4, classe C, adjunto da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física, atuando principalmente nos seguintes temas: sincronização, caos, neurociência computacional, redes de mapas acoplados e redes. E aqui nós temos o professor Rafael Aguilar Magalhães, pós-graduado em Ciência dos Dados pela PUC, Paraná, licenciado em Matemática pela UTFPR em 2018, atualmente mestrando em Métodos Numéricos de Engenharia pela pós-graduação PPGMNE da UFPR, com foco na aplicação de conceitos matemáticos, estatísticos e computacionais avançados. Ciência de dados com ampla experiência na indústria e na implementação de soluções para software CRM, atuando na extração de insights a partir de dados complexos e transformando-os em ações estratégicas. Pesquisador do Data Science Labs, da UFPR, com foco na aprendizagem estatística de máquina, inferência bayesiana e Active Learning, buscando impulsionar a inovação e o desenvolvimento de modelos estatísticos avançados. Portanto, muito obrigado por comparecer, professor Carlos, professor Rafael. Nós estamos aqui presentes, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta muito simples para vocês aqui. E agora? Me formei, vem a inteligência artificial, terminei o mestrado, terminei o doutorado, o que eu vou fazer daqui para frente? O que vem daí para frente? E aí? E agora? O que eu faço? Difícil. Difícil. Bem difícil. São vários cenários, né? Hoje em dia nós temos, tanto no mercado de trabalho, tanto quanto na própria academia, muitas discussões envolvendo as IAs generativas, os chats que hoje em dia estão aí sendo tão disseminados no mercado. Então, hoje a discussão vai ser bem interessante sobre esses temas, então vamos discutindo. E aí, Batista? Eu acompanho aí a fala do Rafael. Eu acho que vai ser um desafio bem grande, né? Porque é uma coisa totalmente nova, né? Vamos dizer assim, que vai ser, eu acho que vai ser usado em todas as áreas de trabalho, seja qual ela for, vai ter lá um pequeno uso. E aí a questão assim é como que eu vou usar isso e como isso vai ser usado, né? E de tal forma que seja usado para o bem e não para o mal, como a gente infelizmente, né, vai ter o mau uso da IA e vai ter o bom uso, né? A gente tem que primar agora, orientar, né? Nós que temos um conhecimento de como se constrói, como se domina um pouco, de certa forma, a IA, para que dessa forma seja feito um bom uso dessas coisas, né? Depende do tempo, né? E como isso vai ser usado, mas um bom uso dessas tecnologias. Então nós vemos que a inteligência artificial em si, ela não tem volta, né? Quer dizer, é daqui para frente e vamos lá. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre os nossos convidados. Professor Rafael, qual foi a sua rota profissional? Por que você quis fazer licenciatura e por que você foi parar nessa área de software, de inteligências e tal? Tá. Eu caí na matemática, literalmente. Eu vim de uma trajetória acadêmica meio perdida, digamos assim, porque eu me formei muito novo e eu não tinha a mínima ideia do que eu iria fazer. Então eu passei por engenharia ambiental, passei pela engenharia química, passei pela engenharia de produção, e na engenharia de produção eu conheci uma professora de matemática, inclusive ela é professora da UTFPR, né, que hoje ela é concursada na UTFPR,
mas ela literalmente foi a primeira vez que me fez entender a matemática e olhar a matemática como ela é, não como uma lista de exercícios a ser resolvida, mas para entender e compreender a matemática. E quando eu terminei a disciplina dela, eu falei assim, legal, vou tentar. Aí eu tentei, passei aqui na UTFPR, inclusive me formei aqui pela UTFPR em licenciatura em matemática, e continuei. E logo após eu já comecei a trabalhar, não fui para a sala de aula como docente, como professor de matemática, fui para a área de desenvolvimento de software, né? Desde os meus 2 últimos anos de graduação, a minha graduação ela já me direcionou para uma área que não seria a docência, então as pesquisas em estatística avançada, as pesquisas em simulação computacional, então os meus 2 últimos anos já foram meio que me direcionando para o que futuramente seria uma das minhas principais atuações. E com isso eu vim parar na área de ciência de dados, na área de modelagem matemática, na área de modelagem de estatística avançada e por aí vai. Maravilha, parabéns. Batista, e aí? Por que você escolheu a física e por que a tua escolha foi em simulações físico-computacionais, na verdade em redes cerebrais, estou certo? Quer dizer, você modela a rede cerebral humana. E por quê? O que te levou a trabalhar com isso? O que tem de novo? O primeiro vestibular foi para engenharia da computação. Então, eu já estava naquela época, era bem inicial, né? Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu ganhei uma bolsa para fazer computação, e era só MS-DOS naquela época, né? Então era bem primordial, né? Bem pré-histórico dos computadores, né? Eu lembro que o curso era de 6 meses ou 8 meses, e a gente viu só o Windows nos últimos 3 meses. Então, meu Deus era bem, então... Só prompt. Só prompt, exatamente. E eu gostei muito daquilo, né? Isso lá no meu ensino médio, né? Era 2º grau naquela época também. Então, aí terminando o 2º grau, né, na minha época, eu fiz o primeiro vestibular para engenharia de computação, mas não consegui esse, não passei. E aí o segundo vestibular que eu me inscrevi foi para física, porque é todo um contexto, né? Porque física era um curso menos concorrido, né? Eu gostava muito, né, de saber por que as coisas funcionavam, né? Como é que a luz funcionava, essas coisas que é do ser humano mesmo, né? E aí, aliado ao que eu já gostava da computação, eu pensei assim, não, acho que de repente lá dentro da física eu posso encontrar algo que junte, né, a física com a computação. E aí fiz o vestibular para física, bacharelado em física, e entrei. Foi uma dificuldade muito grande, né? Todo mundo sabe que uma ciência exata, né? Física, né? Por exemplo, é um curso bem pesado, né? O Koenig sabe bem disso. Bacharelado em física. E o meu primeiro, assim, insight para fazer uma pós-graduação, eu fiquei muito, né, admirado pela física nuclear, porque eu fui uma feira de cursos que eu participei, e aí tinha um professor lá que ele tinha um projeto de pesquisa que ele ia fazer uma análise de urânio lá em Angra dos Reis, né, no Rio de Janeiro. Gostei muito, conversei lá com o professor, só que ele falou assim que ia ser bem puxado, porque tinha que ficar viajando direto. Naquela época, né, o de graduação, você não tem muito, né, conhecimento do que você vai fazer depois. No entanto, no 3º ano da minha graduação, eu cursei uma disciplina lá de Introdução à Teoria do Caos. E gostei muito daquilo, né? E acabei falei, então, acho que como vai ser difícil, né, eu ficar viajando, e também esse conhecimento todo profundo de física nuclear, eu fui para a teoria do caos. Terminei a graduação, e aí iniciei o meu mestrado em física mesmo, né, na área de teoria do caos. E para mim foi muito bom mesmo, porque eu gostei muito dessa área. E no mestrado, né, meu mestrado foi só a parte básica ali mesmo. A gente trabalhou com conhecimento de direção, aqueles conceitos bem básicos ali de dinâmica não linear. E estava terminando o mestrado, apareceu um professor aqui que era de Curitiba, eu fazia um mestrado lá em Ponta Grossa, e ele falou assim, tem um pessoal lá na Europa que está começando a usar os conhecimentos da dinâmica não linear, redes, sincronização de redes, e redes neurais. Nossa, isso, sabe, deu aquele brilho nos olhos, né? Porque pensei, nossa, agora
eu gosto de computação, gosto de física, e aí aplicar isso para os benefícios do ser humano, né? Por exemplo, que um dos estudos que a gente fez no doutorado, e aí já pulando para o doutorado, foi assim tentar propor um modelo, né? Era um modelo numérico, né? Simulação numérica que você conseguia beneficiar pessoas que têm mal de Parkinson, por exemplo, né? Epilepsia, que foi 2 estudos que a gente fez no meu doutorado. E aí isso, nossa, pensei, não, agora eu tô no que eu gosto, né? Aquela parte acadêmica que eu gostava muito, e aí eu vou ter uma contribuição com a sociedade, né? Porque eu vou poder implementar isso e isso vai ser usado. E aí nesses 4 anos de doutorado, a gente estudou bastante coisas, né, a respeito de redes neurais, só que não é aquela rede neural artificial, né, é uma rede neural cerebral. Ou a gente chama lá no nosso grupo lá, né, de física, de redes neurais reais. Né? Então você simula, né, você mimetiza uma rede neural real, né, onde cada neurônio ele é descrito por uma função não linear, acoplado ali, ele tem uma certa topografia ali, topologia, né, da rede ali, e você estuda várias coisas, como por exemplo foi mal de Parkinson ou epilepsia, né? Maravilha. E hoje, Batista, o que você está fazendo atualmente? Está em Ciências do Mar, lá em Pontal? Qual a tua atividade atual? Então, terminado o doutorado, o concurso que eu consegui passar foi num campus lá do FPR, que fica lá no litoral do Paraná, que já tinha o curso de oceanografia lá, né? E aí eles criaram um curso de licenciatura em Ciências Exatas e mais 3 engenharias, né? Então são 5 cursos que a gente tem lá. São 3 engenharias: engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia ambiental, civil, engenharia de aquicultura, o curso de oceanografia, que já existia já há um bom tempo, e o curso de licenciatura em Ciências Exatas. E o meu concurso foi para dar aula no curso de licenciatura em Ciências Exatas, né? Que é um curso que ele são 4 anos. Nos 2 primeiros anos, eles têm um núcleo básico lá de Química 1, Física 1, Matemática 1, Cálculo 1, né? E aí, a partir do 3º ano, nos últimos 2 anos, ele escolhe uma especialidade. Se vai fazer licenciatura em Física, licenciatura em Química ou Matemática. E então, essa é o que é o escopo do curso lá. E são 4 anos. Então, é bem interessante, porque na minha área, por exemplo, de redes neurais e neurociência, que eu conheço um pouco, né, eu propus uma disciplina optativa, que aí eu abordo, de certa forma, com os alunos da licenciatura, é uma disciplina que eu chamo de aprendizado, né? Ou teoria do aprendizado. Então, eu aplico um pouco a parte que eu conheço ali, né, de simulações, com a parte de ensino, né? Então, eles toda aquela parte de aprendizado, de neurociência ali, né? Eu vou um pouco ali para a parte psicológica também, mas é bem interessante. E os alunos sempre gostam, sempre dão um feedback que gostaram muito daquela disciplina ali, né? Porque eles gostam muito fala-se, né, em inteligência artificial, redes neurais, mas e aí eu consigo levar um pouco para da licenciatura do ensino. Maravilha, parabéns, mas bem interessante, né? E Rafael, você fez licenciatura, Sim. né? E eu vou perguntar isso para os dois, na verdade. Na área das ciências exatas, que você tem lá matemática, física, assim por diante, o aluno de licenciatura, como é que é o impacto dele para ir para a área da inteligência artificial, para ir para a área de machine learning? Como que é isso? Será que a licenciatura já é o suficiente, vamos dizer assim? Mas o aluno ele consegue, vamos dizer assim, extrapolar, né, a licenciatura? Qual foi o impacto? Olha, trazendo um pouco da minha experiência, na verdade, né? E quando eu fiz a minha graduação, eu me formei em 2018, a gente ainda não tinha, pelo menos não da forma como é hoje, uma disseminação tão grande da área de machine learning, de ciência de dados em si. A gente tinha atuações em diversas áreas, mas não tão formalizada no mercado como nós temos hoje. E desde aquela época, como licenciando em matemática, eu já tinha algumas disciplinas voltadas para a área de programação matemática, para a área das álgebras lineares, geometria analítica, os cálculos. E isso
é uma etapa fundamental para você conseguir entender os algoritmos de aprendizagem de máquina que nós temos hoje. Né? Tanto que quando você pega os artigos estruturais, por exemplo, de um SVM da vida, onde a gente fala de forma bilinear, quando a gente tem forma dual, forma primal, todas essas estruturas, quando você começa a ler, ele tem ali um passado dentro da matemática, quando você entra, por exemplo, na dimensão de Vapnik-Chervolensky, quando você começa a entender aquilo é álgebra linear. Então, assim, quando você analisa a estrutura dos algoritmos, a base é a matemática. Então, se você não conhece essa estrutura, você vai ser um mero executor. Tanto que na especialização eles falavam que era a maldição do ponto fit. Você chega lá e baixa a biblioteca, escolhe o algoritmo, passa os dados, escreve ponto fit e coloca os dados. E aí o modelo que arque com as consequências daquilo ali. Então, hoje eu vejo que tanto que nós temos um exemplo dos grupos de pesquisa até da UFPR, onde tem o grupo Sidamo, que é um grupo dentro do departamento de matemática, tem o Data Sci Labs, que hoje está dentro do departamento de estatística, entre outros departamentos que utilizam da prática do machine learning dentro das áreas, né? Essas estruturas têm muitos licenciados. Hoje em dia tem muitos licenciados que estão no mercado de trabalho como cientista de dados. Então, hoje eu não vejo mais como uma área única a saída da licenciatura à docência. Hoje em dia você pode escolher, porque tanto que é engraçado, antes quando eu me formei eu procurava vagas de trabalho e daí tinha lá apenas na área de engenharia e estatística, graduação relacionada a engenharia e estatística. Hoje a matemática está lá, então engenharias, estatísticas e matemáticas, e não diz se é bacharéis ou licenciaturas. Então o mercado ele absorve esse profissional. Logicamente necessita-se de uma formação específica, então nas optativas, nas estruturas, avançar os conhecimentos, escolher uma área de atuação, escolher uma área de pesquisa e etc. Mas a formação base matemática que a gente tem como obrigatória nos nossos cursos, ela é uma ponte para os conhecimentos, para a interpretação. Ou seja, é um diferencial. Nossa, muito, muito. Tanto que, como a gente estava conversando antes, né, eu faria matemática todas as vezes. Se eu pudesse escolher todas as vezes, eu faria matemática todas as vezes como minha principal graduação. Porque ela me abriu os olhos. Eu acho que a parte as demonstrações matemáticas, a parte da escrita matemática, o formalismo matemático, ele traz uma visão e uma noção de abstração que, cara, é riquíssimo. É riquíssimo para o intelecto, é riquíssimo para você conseguir abstrair fora da realidade. Então, eu faria todas as vezes. Que maravilha, então, quer dizer, você, na verdade, a matemática faz você treinar seu cérebro. Sim. E você não está treinando a EA, e você está treinando você. É diferente, né? Sim. E, Batista, qual é a tua visão a respeito disso, assim? Eu acho que o Rafael colocou muito bem nessa questão de você ter uma formação básica ali, né? Matemática, no caso dele, e eu física, né? E lá na física a gente vê muita matemática, né? Então a gente vê matemática e a parte, um pouco sem aplicação, a física. Porque daí você, além de você ter esse conhecimento matemático, que a IA, ela é baseada em matemática, né? Agora, falando sobre a física, você consegue implementar isso, né? Aplicar isso na física, né? Você não fica, por exemplo, lá a minha área de pesquisa, que é redes neurais reais, né? Então você consegue ter o embasamento matemático, o físico, né? E aí você aplicar isso não só nas redes neurais. Hoje em dia, redes neurais, quando você fala, você consegue aplicar em qualquer área aí, que você tem vários pontos lá e esses pontos estão interconectados. Então isso é bem interessante. Mas assim, eu acrescentaria, né, mais nessa fala do Rafael, que foi bem colocado por ele, né, que o licenciado também ele tem um plus, né, nessa questão, que ele consegue ver a parte pedagógica da coisa. Sim. Né? Porque, sim, por exemplo, se ele é um detentor do conhecimento e do algoritmo da IA, ele consegue explicar, vender o produto, vamos dizer assim, de forma didática. Né? Então, sim, essa é uma coisa isso é um plus
de quem tem a formação básica, seja lá química, física ou matemática, né? Ou matemática e física, mais especificamente, e tem mais esse plus do conhecimento didático das coisas. Tanto que eu brinco lá no meu trabalho, né, que montar apresentação, dar aula, falar em público, transmitir o conhecimento de forma sequencial, você pensar que alguém que está te ouvindo, ele pode ser, não é que ele está ali como seu aluno, mas você consegue montar o conhecimento para que ele possa entender. Isso é um diferencial que na licenciatura a gente tem que usar bem, tem que aprender bem. E, Rafael, uma pergunta. Nos conte mais um pouco sobre a sua linha de pesquisa. O que você faz, o que está fazendo sobre o Machine Learning? O que é que você está hoje trabalhando em pesquisa? Olha, hoje um dos meus principais temas de pesquisas envolve um tripé básico, que seria a parte de mineração de processos, aprendizado ativo de máquina e a parte de inferência bayesiana. Né? É uma estrutura que o meu orientador e o meu co-orientador sustentam muito bem atualmente, né? Hoje eu trabalho com esses algoritmos. A parte de mineração de processos, ela vem como uma ponte entre a área de ciência de dados e a área de processos de gestão em empresas e etc. Então, no caso, a gente traria essa relação principal entre como que nós analisamos os dados dos logs industriais, os logs de sistema, como que nós conseguimos mapear processos dentro da empresa para que esses processos se tornem insights para que o modelo possa abstrair. Né? E isso não apenas, né, quando eu digo processo, eu digo qualquer tipo de processo, desde que ele possa ser transformado em dado para ser abstraído dentro de um modelo. A parte do Active Learning, ele tem uma estrutura diferente. O que acontece? Quando a gente vai para a estrutura de logs em CRMs, a gente tem muito log. E esses logs, eles são catalogados por seção de uso do sistema. Então, cada realidade, cada login, cada empresa, cada múltiplo usuário dentro do sistema, ele gera uma estrutura de logs. E isso escala muito rápido. Então, a teoria do Active Learning, ela vem para dizer o seguinte, será que nós necessitamos utilizar todos os dados para poder fazer um treinamento de modelo, ou existe uma forma da gente selecionar aquilo que realmente é relevante e deixar com que o modelo escolha aquilo que é relevante para ele, para que ele tenha ou vamos dizer, um poder, né, de decisão sobre isso, porque se eu tenho um cluster de dados em um único lugar com muito dado alocado naquela mesma posição, eu não tenho relevância em tudo. Eu posso escolher aquilo que é mais relevante e deixar com que o modelo entenda isso, e a gente economiza milhares e milhares e milhares de dados. Ou seja, o modelo ele é autônomo? Basicamente. A gente tem estruturas, tanto que na publicação anterior da minha dissertação, a gente adaptou um algoritmo utilizando a parte de entropia de Shannon para poder trazer a informatividade dos pontos na dimensão e definir se aquele ponto ele tem importância para poder entrar para fazer parte do modelo ou não. Então, nós construímos um algoritmo para regressão. Então, a parte de Active Learning é muito voltada para a área de classificação de dados. Porém, a gente adaptou certos algoritmos para a parte de regressão, utilizando a entropia de Shannon para poder verificar essa informatividade ponto a ponto. Então, nós, por exemplo, teve uma base de dados que a sua base de teste tinha 22 mil dados e nós conseguimos bater o RMSE total da base com 800 dados. Nossa! Então, ou seja, eu não preciso de tudo. Eu preciso dos melhores. E aí o nosso algoritmo ele encontra os melhores dentro dessa base e otimiza todos os nossos processos. E a parte final vem da área da parte da inferência bayesiana, que é uma área que eu me apaixonei no mestrado. Assim, é linda demais. E eu acho ela muito realista, né? Ela permite com que você tome decisões baseadas em algo, baseada no a priori, né? Então, hoje a gente consegue adaptar certos algoritmos, tomar decisões, e um dos nossos estudos é vinculando o Active Learning com a parte da inferência bayesiana para poder tomar decisões com as informações a priori que nós temos. Então, esse é o tripé das minhas pesquisas hoje dentro do setor do Data Science Labs, que trabalha com a parte de aprendizado estatístico de máquina. Maravilha! E uma pergunta agora bem simples. Nós estamos, por exemplo, aqui no departamento de administração, economia. Como que você vê futuramente isso? Como que eles vão trabalhar? Eles vão necessitar disso? O que vai acontecer com eles daqui para frente? Olha, hoje a
a área de pesquisa, eu trabalho em uma seguradora de saúde. Então, são nichos de mercado, né? Igual você falou, a parte de administração, contábil, econômica. E eu trabalho dentro de uma seguradora de saúde. E hoje nós utilizamos, o meu setor principalmente, na minha atuação, nós conseguimos fazer muitas coisas, né? Os dados que nós temos, as análises que nós conseguimos fazer, a parte da estatística, a parte do aprendizado de máquina, a parte matemática, tanto que um colega meu esses dias estava trabalhando com a parte de geolocalização de prestadores utilizando a distância geodésica. Então, assim, são algumas visões que nós precisamos ter e que nós precisamos trazer para dentro do mercado, não apenas dos conhecimentos aprendizado estatístico de máquina, aprendizado de máquina, ciência de dados, IA, todas as variações desses nomes, mas entender que o mercado ele já não é mais o mesmo. Hoje nós conseguimos trazer para o mercado uma relação com os dados que transforma dados em informação. Dados tem de monte. Existe um estudo que mostra como que as massas de dados foram acumulando com o passar do tempo, e hoje nós temos algo absurdo de quantidade de dados. Então, o que nós fazemos com isso? Então, hoje nós temos a área de People Analytics dentro da área de RH, que faz o estudo de pessoas, estudo comportamental das pessoas, utilizando a parte de ciência de dados. Temos a parte das ciências médicas, tanto que tem professores no departamento que fazem análise genômica com a parte de ciência de dados. Então, assim, nós estamos em tudo. Nós conseguimos alavancar pesquisas, transformar dados em informações, e é lindo como que tudo isso está tomando essa proporção. E, Rafael, uma pergunta em certo sentido. Se você tivesse hoje um aluno na graduação, coisa assim, você incentivaria ele ir direto para o mestrado ou antes para dar uma passadinha pelo mundo real ali? Essa pergunta é muito capciosa, né? Então. Senhor José Konink. Eu faria a mesma coisa, o mesmo conselho que você me deu quando eu saí da graduação. Vá para a indústria. Porque quando você entende a necessidade do mercado, você para de produzir muitas das vezes coisas que são irrelevantes para, eu não diria nem para a ciência, porque querendo ou não, a necessidade do mercado hoje, ela muitas das vezes passa por uma produção científica que a própria academia necessita dos dados. Então hoje nós temos a defasagem que é o que? O mercado tem os dados, mas não tem pesquisadores. A academia tem toda a ciência, mas falta dado. Então, essa é uma realidade que ela não é de hoje, ela não é mistério para ninguém. Só que hoje em dia nós conseguimos ver muito mais profissionais mega qualificados indo para as indústrias e revolucionando ciência. Que eu estava comentando com um amigo meu esses dias, né? Eu entendo que para o início a ciência de dados ela traz ali aqueles conceitos básicos, os cursos online, aquelas coisas. Só que quando você chega no mercado você começa a perceber que é uma selva. É uma selva os dados. E aí você precisa entender o quê? Não é o que eu vou usar. Muitas das vezes é como eu vou criar uma solução específica para essa realidade. Então, às vezes não é um modelo, às vezes são vários, às vezes são processos de tratamento, que nem em um dos artigos que foram publicados pelo departamento, às vezes a gente precisa fazer um processo de tratamento da imagem utilizando uma rede neural para transformar a qualificação da imagem, para daí a gente conseguir usar aqueles dados dentro de outro modelo para poder fazer a classificação. Então, não é uma coisa assim. Às vezes, eu preciso criar caminhos, criar soluções. E esse criar é que é difícil. E aí entra toda aquela questão. O que eu estou fazendo aqui? Ou seja, a inteligência humana que tem que criar, não a inteligência artificial que tem que criar, né? Caminhos. Essa é a diferença. Precisa criar caminhos. Ou seja, eu não posso pedir para a inteligência, sei lá, eu não quero colocar o nome da marca aqui, mas chamar a inteligência e pedir para ela fazer por mim. Não. Quem é a inteligência somos nós, não a máquina, né? Sim. Isso que eu vejo. E, Batista, qual que é a tua linha de pesquisa? O que você faz hoje com a parte de simulações cerebrais, né? Na parte humana, como é que funciona? Mexeu com mapas do gato, C. elegans, enfim, como foi essa rota? O que você trabalha hoje? Qual a sua linha atualmente de pesquisa? Eu vou dizer assim que eu conheço tão bom conhecimento, né, especialista, eu diria, em sincronização de sistemas acoplados, né? Então você tem lá várias funções acopladas, né, e aí essas funções acopladas ela tem uma natureza de dinâmica caótica, né? Você não tem nenhuma dinâmica regular, ou seja, uma linha reta, né, que seria uma
função linear nem periódica, né? Ela pode ter um comportamento caótico, ou seja, imprevisto, mas esse caótico não está relacionado com um trânsito caótico, uma bagunça no quarto, né? Não é esse ponto, é um formalismo matemático, onde você pode aplicar um formalismo matemático e você pode, né, ter um controle disso aí. E esse controle dessa dinâmica caótica que eu tenho um bom domínio sobre isso. Como já falei um pouquinho, né, e eu comecei, o meu doutorado todo foi em redes neurais, né? Então, tem um pesquisador, o professor Dante Chialvo, que é da Argentina, ele fez uma ressonância, né, do cérebro lá, e usaram, acho que é um rato na época, e aí viram que a essência da dinâmica de sinais, né, no cérebro do rato era caótica, ou seja, os neurônios eles mandam sinais de um para o outro lá de forma aleatória, né, vamos dizer assim, ou caótica, né, no caso. Eles nunca mandam, se você tem lá uma sinapse lá com, sei lá, 10 mil neurônios, eles não mandam sinais elétricos todos ao mesmo tempo para todos os neurônios daquela sinapse, daquele terminal sináptico. Eles mandam aleatoriamente, né? Pode aleatoriamente só para ter uma questão, para ficar um pouquinho mais didático, né? E aí, quando eles submetiam o rato a um estado de epilepsia, que é aquele que a pessoa fica com tremores, né? O indivíduo fica com tremores, ele percebeu que uma certa quantidade de neurônios, eles mandavam sinais ao mesmo tempo um para o outro. E aí essa dinâmica de todos os neurônios mandarem sinais ao mesmo tempo para outros neurônios está relacionado com sinais sincronizados, né? E aí, como eu tenho bom conhecimento em sincronização desses sistemas acoplados, né, a gente imaginou, né, que a rede neural, uma porção do cérebro, ela é descrita, né, cada neurônio é descrito por uma função, e aí a gente submete que cada função ela tem uma dinâmica caótica, onde cada função ela representa um neurônio, né? Colocava lá, no começo a gente colocava lá 100 funções acopladas, e essas funções tinham uma dinâmica caótica, e quando você acopla, você aumenta a intensidade de interação entre essas funções, você consegue o controle ou a sincronização desse sistema que era caótico, passam a ser sincronizados, né? E então essa que é o que eu tenho trabalhado durante, sei lá, 10, 15 anos, né, dos últimos vida. Mas eu não trabalho só com isso, né? A parte básica ali que eu tenho trabalhado nos últimos 2 ou 3 artigos foi sobre quimeras, né? Quimeras na mitologia é um animal lá que tem corpo de cabra, dragão, leão, né? Então é uma mistura de animais. A quimera, quando a gente fala na dinâmica não linear, é um comportamento onde eu tenho uma função que ela tem uma dinâmica caótica e pelo mesmo instante de tempo vai ter lá em determinadas condições, você vai ter comportamento caótico de alguns osciladores e regular em outros. Ou seja, você tem lá, você coloca para simular lá uma rede lá de 100 neurônios, 100 sítios, né, 100 funções lá. E essas funções estão lá oscilando aleatoriamente. E elas estão acopladas localmente, ou seja, esses microfones aqui, esse está com esse está com esse, aquele está com esse, então cada um está com um fiozinho aqui ligado. Isso seria uma conexão local. Então, quando você começa a aumentar a intensidade de acoplamento entre eles, coloca uma molinha entre eles, estão oscilando, né? Esse aqui está desse jeito, esse aqui está desse jeito, está todo mundo em dinâmica caótica. E quando você aumenta a intensidade de acoplamento entre eles começam a oscilar juntos. Mas, em determinados valores dessa intensidade de acoplamento, alguns deles ficam lá caoticamente, né, de uma oscilação caótica, e alguns começam a sincronizar, tipo, você tem lá 10 dos 100, você tem 10 que estão oscilando em sincronia, e outros 90 estão lá em comportamento caótico. Então você vai ter, se tira uma foto naquele instante de tempo, você vai ter lá os 2 comportamentos, sei lá, 90 que estão lá caóticos, sendo caoticamente, e tem lá 10 que estão sincronizados. Então esse seria um estado de quimera, que a gente chama de quimera. Então é uma mistura de estado lá no mesmo instante de tempo, uma rede.
E, Batista, uma pergunta que me fizeram há um tempo, que hoje é interessante o trabalho sobre mal de Parkinson, sobre Alzheimer, né? Então nós vemos hoje, por exemplo, uma das perguntas de uns professores sobre o problema do autismo, que ele pergunta algo assim para mim, olha, no autismo é comum encontrarmos pessoas com movimentos repetitivos e sem propósito, que entendemos como estereótipos, como balançar o corpo para frente ou para trás, flapping das mãos, ficar balançando as pernas involuntariamente. Sabe-se que isso está relacionado com sincronização cerebral. Que estudos podem ser realizados para tentar entender melhor esse assunto e contribuir para o controle da ocorrência desses movimentos repetitivos? Ou seja, já teve algum estudo sobre isso? Ou o que poderia se encaixar, vamos supor, a quimera nesse caso? Tanto a quimera, né, como usando a própria rede neural mesmo, né? Você usa, que na quimera você pode usar qualquer função ali, né? Aí no caso, você poderia deixar melhor o teu estudo, considerando que cada função não é uma função qualquer, é uma função que ela descreve mesmo o neurônio, né? Na literatura tem vários modelos para neurônios, né? Tem o modelo de Hukov, que eu usei bastante, que é um modelo bem simples, né? Tempo discreto. E aí tem modelos lá como o Hodgkin-Huxley, que é o modelo que eles fizeram mesmo, né, pro peixe lá, né? Era um peixe, eu acho que era o cação. Então você considera que tua rede lá é composta por essas funções que mimetizam, né, o neurônio, e você pode simular esse comportamento, né? Porque quando a pessoa está ali, tem essas ações repetitivas, ou na epilepsia, que é bem claro e bem exemplar, a pessoa fica com tremores, né? Seria um movimento repetitivo. Esse movimento repetitivo está relacionado com uma região do cérebro ali que todos aqueles neurônios estão sincronizados, ou seja, eles estão mandando sinais elétricos no mesmo tempo para qualquer outro terminal sináptico. E a gente consegue, né? A gente fez isso, tem, né, você mesmo, tem uma colaboração, tem artigos que a gente publicou, né, que você colocava a rede, né, em sincronização, e para você tirar ela, né, seria você combater essa epilepsia, esse movimento repetitivo, você injetava um sinal elétrico externo. Na internet, se você procurar lá no YouTube, lá tem lá um exemplo que eles colocam eletrodos em algumas regiões do cérebro, e aí aplica um sinal muito baixo, né, da ordem de milivolts ali, e a pessoa está com tremores. E você aplica esse sinal elétrico e a pessoa vai voltando ao normal, né? Ou seja, a pessoa que estava naquele movimento repetitivo, por causa dessa sincronização nessa região, determinada região do cérebro, você aplicando uma certa diferença potencial naquela região ali, você consegue desincronizar os neurônios, né, naquela região, e a pessoa volta ao normal. Então, uma das formas de resolver isso seria isso, né? A forma mais usada, mais eficaz hoje é via medicamentos, via dopamina que a pessoa toma ali, ela consegue fazer isso. Mas poderia, né, futuramente, agora com a IA, que ajudaria bastante, né, de certa forma, fazer como fosse um marca-passo, né, que você controla o coração, você fazer um controle, né, de eletricidade no cérebro da pessoa, que a pessoa, quando fosse ter esses movimentos repetitivos ou uma epilepsia, você fosse aquele dispositivo injetasse uma diferença potencial no teu cérebro e você saísse daquele estado repetitivo ou, né, epiléptico. E é muito interessante, Batista, e uma pergunta no seguinte sentido. Essa é a inteligência, que nós estamos conversando sobre a inteligência artificial, em algum momento chegou a trabalhar com Machine Learning, Deep Learning, dentro das estruturas que são nesses casos, por exemplo, como a quimera, redes neurais, chegou a trabalhar e qual foi o resultado? Nos meus 2 penúltimos artigos que eu publiquei com o grupo ali na Federal, a gente usou no primeiro a gente usou o Machine Learning, né, que eu montei um sistema onde eu estava estudando as quimeras, né, os estados lá de sincronizados e desincronizados ao mesmo tempo. E aí nós
nessa colaboração com o aluno lá do professor Viana, o Sidney, ele fazia, né, o estudo ali da machine learning, ou seja, para identificar quando que o sistema estava em quimeras, né? Então, aqui tem uma série temporal, que aí ele tem lá uma parte lá que é sincronizada, outra desincronizada ao mesmo tempo. E aí ele usou o machine learning, né? A gente aplicou isso para identificar quando o sistema já tem a quimeras e quando não tem. E aí a gente conseguiu fazer isso. E aí o segundo artigo a gente usou a Deep Learning, né? Que é a rede neural mesmo, artificial. Também era a mesma ideia. Eu mandei para ele lá alguns estudos sobre a quimeras e a gente aplicou, né, a machine learning, né, no sistema lá para identificar quando que o meu sistema tinha quimeras ou não tinha quimeras, né? Isso também, já que isso pode ser usado no meu estudo de quimeras, também com certeza pode ser usado uma rede neural mesmo, né? Uma rede que eu já falei aqui de Rukov ou Hodgkin-Huxley, que são modelos que conseguem mimetizar mesmo a rede neural. E uma pergunta, o que é mais fácil? É ser a inteligência artificial, né, que nós conhecemos como o professor estava comentando agora há pouco, o professor Rafael, ser incorporada a essa ideia da sincronização das redes ou o contrário? Como é que elas podem trabalhar juntas, então? Pode, com certeza, podem trabalhar juntas. Como eu falei, pode ter um grupo de pessoas, né, no caso, em particular que aí eu trabalho só com redes neurais cerebrais, ou redes neurais. E aí pode ter o professor Rafael, que pode fazer toda a análise ali de machine learning ou deep learning nesse primeiro estudo que eu fiz sobre quimeras ou qualquer sistema dinâmico acoplado. E, Rafael, o que você vê nesse tipo de pesquisa, como sincronização, que o professor Batista estava comentando, né? Como que você enxerga isso no teu ramo, na sua área, nessa pesquisa? Tem alguma... Você consegue enxergar alguma coisa assim que é possível? Muita coisa, né? Principalmente dentro do grupo de pesquisa que a gente estava trabalhando, tinham algumas pessoas que estavam utilizando a parte de redes neurais artificiais para poder fazer o reconhecimento da face de pessoas com doenças psiquiátricas, para poder ter diagnóstico prévio de algumas doenças. Então, assim, principalmente dentro da área da saúde, a gente consegue ter muita aplicação e trazer solução para certos problemas. Logicamente, não é a minha área de estudo, né, mas a gente consegue ver nos departamentos de pesquisa, tanto que teve um rapaz que defendeu a tese de doutorado dele há um tempo atrás, em que ele estava utilizando a parte de aprendizado de máquina para fazer diagnóstico de medicamento correlato para solução, para cura ou tratamento de certas doenças baseado na estrutura molecular dos medicamentos. Se eu não me engano, é isso. Então, assim, a gente tem muito avanço no uso de redes neurais para essas áreas, para poder integrar as áreas. E é que nem a gente estava conversando por fora, né? Hoje em dia a gente tem técnicas, métodos, tecnologias que vão acabar sendo acopladas a problemas reais para trazer soluções. E aí a gente vai conseguir ver isso na área da saúde, na economia, na administração, na contabilidade, na estatística, na matemática. Isso vai permeando todas as áreas. Maravilha. E como nós estamos aqui conversando no departamento de administração, de gestão e tal, Batista, nesse sentido, a parte de sincronização de redes, porque redes, quando tu fala, a gente pode lembrar em grafos, né? Isso. Empresas também tem essa parte de grafo, a logística e tudo. É possível aplicar modelos específicos utilizando essas mesmas propostas de sincronizações, etc.? Sim, acredito que seja muito possível e aplicável. Tem lá no pessoal da oceanografia, eu atuei lá com eles lá num trabalho onde eles estudaram a resiliência da Baía de Paranaguá. Qual que era a ideia? Eles viam a interação, via como em uma rede, por exemplo, os pescadores, né, eram por um cluster, acoplado com a prefeitura, né, acoplado com os moradores locais.
qual era a influência, por exemplo, de um furacão no Pontal do Paraná. Como que isso ia afetar, por exemplo, a pesca, né? Porque a ideia era ver o que mais influenciaria na pesca lá. Se era a política, se era a temperatura, um evento raro, né? Muito forte lá, uma estiagem, um furacão. E aí eles me convidaram para colaborar com eles no trabalho nesse sentido. Então, eu pegar aqui qual que foi a minha participação. Eu considerava, né, que esses clusters, né, esses pontos, a política, os moderadores, os pescadores e outras partes lá da região que poderiam interagir, cada um como se fosse um clã, como se fosse um nó de uma rede, né? E aí, na hora que eu colocava uma influência externa, como que quem sofria mais ou quem influenciaria mais, né, nesse sentido. Então, eu poderia aplicar isso na administração, na economia, né, nesse mesmo sentido, porque você tem muitas coisas que influenciam outras tantas, né? Você tem lá na administração, você tem a própria administração, você tem as pessoas que trabalham lá que estão acopladas com outras instâncias, né, comerciais, industriais, privadas, públicas, e aí você poderia considerar que cada ponto desse, né, cada ponto desse é um nó na minha rede, e essas coisas estão interagindo. E como que essas coisas se interagem, né? Como essas coisas se interagem, por exemplo, quem influencia mais, se é a política, se é a cultura, que essas coisas estão totalmente relacionadas, né? E aí poderia aplicar isso de certa forma, né? Como que essas coisas estão acopladas. Se eu tirar, por exemplo, a política, como que o sistema vai andar? Se eu tirar a cultura, ou se eu der mais influência na cultura, como que vai influenciar na administração, na economia daquela cidade, por exemplo, né? Ou seja, não há limite de aplicação, né? Não há limite de aplicação, exatamente. Então, aquele que faz administração, que faz direito, enfim, que faz economia, enfim, eles vão ter que se adaptar com esse novo mundo. E não apenas se adaptar. Se você for ver nos departamentos mesmo, no próprio PPG-MNE, existe uma grande quantidade de pessoas que estão estudando a parte matemática, a parte estatística, e vieram da área de administração, da área de economia. Eu mesmo lá tenho 3 colegas que são economistas e que hoje fazem mestrado na área de métodos estatísticos. Tem um rapaz que trabalha na área de direito e ele está fazendo na área de textos jurídicos. Então, assim, não apenas o lidar com, mas o integrar-se-á. Exato. Agora eu vou fazer uma pergunta provocativa para vocês. Vai lá. Então, sabendo que as demais áreas, como administração, contabilidade, economia, psicologia e demais áreas de humanas e áreas de exatas, engenharias, né? Qual a perspectiva de vocês com a entrada dessas novas que vocês comentaram agora há pouco, né? Nos processos industriais, por exemplo? Essa é a minha primeira pergunta. E agora, além disso, a segunda pergunta é: e a influência da nova computação, dos qubits, da quantum computing, como que isso vai influenciar a ciência, nós, vocês, e futuramente a indústria, e quem vai trabalhar lá? O que vocês esperam da nova etapa, os qubits? É um tema complicado. Porque, assim, primeiro, é uma teoria, é uma pesquisa muito incipiente ainda em relação ao tempo que todo o resto já existe. E principalmente a pergunta que eu gostaria de saber, no final das contas, era, primeiro, quando que nós teremos acesso a tanto poder? Porque é indiscutível a quantidade de soluções que pode ser feita através da parte da computação quântica. Até porque as teorias, elas são lindas, mas elas precisam ser testadas. Elas precisam ser simuladas, elas precisam sair do papel e ir para algum lugar. E o lugar delas serem simuladas é na área computacional. Então, tanto que a gente estava discutindo no grupo de pesquisa esses dias sobre esses pontos de computação quântica e etc. E até saiu uma notícia na Fantástico, não lembro, sobre essa parte da computação quântica.
E é muito interessante para a gente que eles dizem, com a forma como eles falam, é revolucionário, né? A parte da computação quântica. Mas eu me preocupo em vários pontos, né? No que diz respeito a quando que isso estará disponível para a gente, ou como que nós teremos treinamento para poder utilizar certo tipo de ferramenta. É um nível de requinte e profundidade. Eu lembro há uns 2 ou 3 anos, quando você me mandou um artigo de computação quântica, eu falei assim, meu Deus, qual que é a profundidade dessa teoria? Né? Então, entender isso, eu acho que é a primeira questão, né? Como que isso vai ser disponível? Porque, querendo ou não, hoje nós já não temos, falando dentro de departamento, dentro da empresa, o uso de GPUs para processo de deep learning, de redes neurais, ele é algo caro. Não é barato de se ter uma placa de vídeo para poder você conseguir executar processos de deep learning complicados. É um processo caro. Então, e aí? Batista, e aí, como é que vamos fazer para explicar o espaço de Hilbert para as crianças? Meu Deus, olha... É uma questão de etapas, né? Vai escalando, uma etapa por vez. Exatamente. Eu acho que essas coisas como a IA, né, computação quântica, essas coisas com o tempo, elas, na minha humilde opinião, elas vão dominar. E isso não tem mais volta, né? Assim foi como a internet. E hoje, celulares, né? A gente não consegue mais fazer nada sem o celular. Você paga contas, você... Tem a vida ali, né? Você tem a tua vida ali, né? Você várias vezes você liga a TV ali, a pessoa fala, você perdeu o celular, eu perco minha vida tá ali, né? Não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Mas a gente faz muita coisa pro celular. E assim será como a inteligência artificial, né? Assim, eu também não sei como que isso vai ser, né... apresentado, entregue para nós, né, para repassarmos isso falo para nós, né, as nossas instituições, educadores, né, para ter um certo controle sobre isso. É claro que vai ter que ter toda uma ética, né, por trás disso aí, para o uso. E eu acho que o que mais me preocupa nesse sentido aí é como essas coisas vão ser usadas, né. A gente tem o costume, né? Quando eu falo, a maioria, né, das pessoas usam lá, você tem o ChatGPT lá, que as pessoas usam como uma ferramenta fim. Eu acho que isso é um mau uso, né? Tem que ser usado como uma ferramenta meio, assim como a internet, o celular, né? Como um meio de, sei lá, comunicação, mas não como um fim que você faz tudo, você espera tudo. É como eu falei assim, a minha vida está ali. Então, quando você fala assim, minha vida está dentro do celular, você está vendo isso como uma ferramenta que é o teu fim, né? Se você morreu o celular, acabou a tua vida. Eu acho que isso que a gente tem que começar a aprender. Ter uma política de cultura que isso não seja um fim, seja um meio. Não sou contra, eu acho que até é bom, porque isso vai ajudar coisas, por exemplo, medicina, né? A IA vai ajudar muito, né? E trânsito, economia, várias áreas, aí ela vai ajudar, e muito. E ela já está sendo usada, né? O problema é como isso qual a proporção que isso vai tomar, né? De tal forma que, assim como tem hoje, você tem um cartão clonado, né? Você tem lá um boot lá que fica gerando sinais lá e fica ligando e aquelas coisas, roubando senha. Aí vai piorar infelizmente vai piorar esse mau uso, né, das coisas. A gente tem que criar uma cultura agora de que isso não seja feito um mau uso, né, um bom uso dessas tecnologias. Mas o lado bom disso é que vai ajudar muito, né, em todas as áreas, da área de saúde, da área da cultura, da área da educação, indústria. Então isso a IA vai ajudar muito. Então acho que é um trabalho em conjunto, né? Isso, exatamente, perfeito, bem colocado, Rafael. Um trabalho em conjunto. E claro, eu vejo assim muito pela tua fala, como a fala do Rafael também, que uma coisa é importante, a base. Exatamente. Quando eu comentei brincando com vocês assim, como é que nós vamos explicar o espaço lá para as crianças? É porque eu quis fazer uma provocação mesmo, né? Que tem que ter base para chegar lá. Sim, claro. Tem que ter álgebra linear, tem que ter o cálculo, né? Bem feito, cálculo 1, entender a base disso. Mas hoje nós vemos que estão cada vez reduzindo mais a base.
Isso não é prejudicial? Não, demais. Demais. Eu lembro quando eu fazia a graduação, que você trouxe um ponto interessante até do próprio departamento de física, que a galera não conseguia ler artigo mais. Porque daí não conseguia entender. Começava a ler o artigo, mas o que eu estou lendo? Qual que são as premissas do que eu estou lendo? O que está por trás dessa estrutura? Não sei. Então, eu concordo plenamente. As bases, elas precisam ser cada vez mais fortes. E para a extensão daquilo que... Eu fui até provocado por um aluno esses dias, conversando com ele, que ele falou assim, mas nós não conseguimos competir com essa era da IA e tudo mais. E a gente estava conversando e nós chegamos... Eu comecei a trazer para eles pontos no que diz respeito... Quantas pessoas hoje em dia ocupam vagas de mestrado e doutorado em ciência da computação, em estatística avançada, em matemática? Como é que está o processo de estudos avançados dessas teorias? Porque para a gente competir, a gente tem que criar. Criar o quê? Criar como? Como que nós estamos lá na frente? Eu não estou falando das disciplinas da graduação puramente dita. Elas são a base, mas quem está continuando a carreira acadêmica? Quem está criando o avanço da ciência? Quem está lá na frente? E cada vez a gente vê menos doutores, menos pesquisadores. Muitos pesquisadores hoje em dia, com todas as suas razões, saem da academia e vão para a indústria, vão para o mercado de trabalho. Eu sou um pesquisador que estou na indústria. Mas nós precisamos continuar e começar a desenvolver cada vez mais pesquisas profundas, avanços significativos na ciência, para que a gente consiga realmente avançar em teorias, que é o que hoje em dia cada vez a gente tem menos pessoas. Sobram bolsas, sobram vagas. Não tem professores muitas vezes? Não tem professores. É triste porque aquilo que é o crucial da nossa parte, que é o criar, eu bato muito isso na tecla, o saber criar, o repetir, o utilizar. A gente está no mercado, a gente muitas vezes reutiliza código, a gente faz um negócio aqui, solucionou aqui, a gente muda o cenário, reaplica em outra realidade, porque, querendo ou não, a aplicação daquilo vai servir para muitas coisas, mas e os novos? As coisas novas? Agora, vocês como professores da área de exatas, né? Da matemática, da física, da estatística, que envolve o cálculo, que envolve a base das engenharias, né? Que se começarmos a colocar inteligência artificial, deep learning, machine learning, a própria quantum computing, enfim, né? Uhum. Você vai terminar a engenharia dela daqui, sei lá, 6 anos, 15 anos. Então, não sei. O que seria interessante? Tem uma engenharia básica que todo mundo faz a base e depois escolhe o que ela vai entrar, civil, elétrica, mecânica. O que dá para fazer para encaixar isso, que eles vão utilizar isso no dia a dia, como tu comentou, no mercado de trabalho, futuramente? Ou eles vão perder o emprego? Eu acho que eu vou voltar um pouquinho na pergunta anterior para aí então chegar nessa outra questão. Eu acho que uma das coisas que a gente vai ter que começar a pensar com carinho é o paradigma de ensino no Brasil, né? Porque, como você falou assim, a base, né? As pessoas estão perdendo grande interesse de entrar na graduação, ficar 4 ou 5 anos numa graduação hoje em dia, né? E acabam desistindo, acabam indo para um EAD da vida ou vão para trabalho, iniciativa privada. Não estou falando que está errado isso, né? Mas eu estou vendo só o lado agora, o referencial ali, a base, né? A gente vai ter que pensar em algo que, da mesma forma que alguém tem interesse de ser um youtuber da vida, né? Um influencer da vida. As novas carreiras. Ele se sinta atraído, né? Para entrar numa graduação, ter uma formação básica ali de física e matemática, porque isso é a base da IA, né, de uma machine learning, que ele fica interessado em entrar lá, e não só ser um reprodutor das coisas, né, mas como o Rafael falou, ter uma formação que ele crie, que eu aprendi uma equação diferencial. Eu aprendi um cálculo complexo aqui, aprendi um conceito bem importante na física, mecânica quântica. Como que, além do que já foi feito até hoje, como que eu posso aplicar isso, né, numa computação quântica, numa machine learning, numa IA, né, de forma geral? A primeira coisa, a gente tem que começar a pensar nisso. E aí, essa questão das engenharias que você colocou, isso viria naturalmente.
Porque nós não teríamos simplesmente alguém que reproduz, né? Que ele vai sair daqui, vai ter uma graduação, vai ter uma formação que ele simplesmente vai reproduzir, ele não vai conseguir criar muita coisa. Mas esse novo paradigma de ensino seria que ele ficasse tanto ao mesmo tempo atraído pela formação, né? Pela área de química, física, matemática, vamos dizer, na área das ciências exatas, e aí ele vai para uma engenharia química, uma engenharia física, lá, uma engenharia que aplique a matemática, e aí ele vai fazer essa questão das engenharias, do tempo, vai ficar relativo, talvez diminua até o tempo de formação, porque a gente vai... Fica mais objetivo, né? Exatamente, fica mais objetivo. A gente tem a tecnologia, e aí a pessoa não tem mais aquela cultura da reprodução, tem uma cabeça, né? Uma formação criativa mesmo, que ele pode aplicar isso na indústria, no comércio, e aí todas as áreas vão começar a interagir. Isso vai ser de forma natural. Então, acho que temos que começar a pensar nisso. É claro que, só para fechar essa fala, teremos grande resistência, né? Teremos muita resistência da gente mudar o paradigma de ensino no Brasil. Lá no exterior, né, no Japão, em alguns países da Europa, já tem muito disso, né? Eles já começaram com o ensino híbrido, por exemplo, né? Que o aluno não vai para a escola e faz aquele basicão lá, ou para a universidade faz aquele basicão lá. Não, ele se obriga a ficar um dia em casa e outro dia ele vai para a universidade só para discutir com o professor aquele assunto, né? Eu dou um assunto lá, equações diferenciais, e aí os alunos têm que se virar um pouco em casa, tem que, né, treinar o cérebro, e aí ele tem que ir para outro dia lá presencial para que ele discuta aquele assunto com o professor, e o professor vai dar um encaminhamento, né, adequado. Bom, nós já estamos na finalização do podcast, e eu queria perguntar para vocês o que vocês têm de considerações finais. Rafael, tem uma consideração final, alguma coisa que você quer colocar? Olha, algo que eu sempre digo para os meus alunos da faculdade: sejam curiosos. Eu acho que um dos principais fatores que me trouxe para a área da matemática, me trouxe para a área estatística, foi a curiosidade. Eu vejo que hoje em dia as pessoas elas estão cada vez mais entrando no bondezinho um atrás do outro, assim, sabe? Mas eu não vejo que essa é uma solução. Às vezes cai no teu colo um problema e você precisa aprender a resolver, você precisa saber resolver, mas o próprio resolver problemas é um treinamento. E assim, uma das coisas que me ajudaram muito, tanto que eu estava exatamente quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando, e a gente estava discutindo esses dias no trabalho, que é a habilidade comunicativa. Saiba falar, saiba se expressar, saiba apresentar. Treine, é um treinamento, ninguém nasce sabendo. Saiba discutir, traga bases, estude sobre, aprofunde o conhecimento. O raso é para onde a gente vai quando a gente quer descobrir as coisas iniciais, mas aprofunde em algum momento. Desce no conhecimento, escolha uma área, que é o próprio strictum sensu, né? Vai afunilando um conhecimento até que você se torne um pós-doc em uma área. Obrigado. Né? Porque, pensa, são anos de dedicação e a teoria ela é linda, a academia ela é linda, você se tornar o responsável do conhecimento de uma área, isso é maravilhoso. Então, tenham curiosidade e busquem habilidades comunicativas, porque isso hoje em dia está faltando. Batista, considerações finais? Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, né? Me senti honrado pelo convite de estar aqui, né? Sim. Fazendo esse podcast. Um prazer conhecê-lo, né? Hoje, pessoalmente, professor Rafael Konink, que é meu amigo, né? Que a gente já fez pós-doutorado junto, né? Fizemos 1 ano, 2 anos juntos. É uma honra estar aqui, né? Eu considero ser muito como pessoa profissional, admiro como amigo também, pessoa, e tenho como amigo. Eu acho que essa discussão foi muito rica. Sim. Eu acho que ela é muito rica e é bem apropriada para o atual momento, né? Que a gente se fala tanto em tecnologias, vamos dizer assim, de forma geral, né? Eu acho que é bem interessante isso. É claro que tem que ter mais discussões a respeito dessa, né? Tanto a tecnologia como a base. Acho que essas coisas não vão poder
desassociar, né? Porque elas são importantes, né? Não tem como eu tirar a base, formação básica da tecnologia, porque a tecnologia ela depende da base. Eu acho que essa discussão vai ter que ser maior, por muito mais tempo. E eu aproveito também, ó, a fala do Rafael, eu acho que é interessante isso, né? Que as pessoas fiquem motivadas a conhecer mais, se aprofundar mais, não ficar superficialmente ali, no conhecimento das coisas. Porque é legal eu usar uma rede ali de internet, usar o celular, usar uma inteligência artificial, isso é legal. Mas não fiquem só no legal usar o lugar, o ter, né? Tenham o conhecimento que eu tive, né, da física, de saber por que aquela lâmpada acende, né? Sim. Como é que meu som aqui está sendo transmitido para um aparelho, para saber como é que funciona por trás daquilo. E aí você não ficar só, eu vim aqui dar fazer uma conversa, bater papo aí, legal, mas não fique interessado em saber como funciona, né? O que é uma machine learning, o que é um deep learning, o que é uma rede neural, quais são as ferramentas básicas que essas tecnologias usam para que eu não fique só no superficial, né? no raso ali. Sim. Mas é isso, mais uma vez, né? Agradeço aí pelo convite. Sim. Nós que agradecemos. Agradeço aos professores Rafael, ao professor Carlos Batista. E a casa está sempre aberta para vocês. É um prazer estar com vocês aqui. E muito obrigado. E aos ouvintes, espero que tenham apreciado o nosso podcast. Muito obrigado. Até a próxima. E parabéns ao Departamento de Economia e Gestão pelos 15 anos. E estamos juntos caminhando. Muito obrigado. Uma boa tarde.